Começando agora mais um do Macapá Podcast. Eu aqui, Cássio Raiol e Bruno Barbosa. Como é que você tá, Bruno? Tudo ótimo, tudo beleza. Olha só, hoje nós entrevistamos Cairo Ribeiro, mais conhecido como Cairo Mototáxi. Ele que era mototaxista, agora ele é motorista de aplicativo e ele conta toda a trajetória dele, conta como foi a questão de ter entrado nos memes, quando era a vida dele de mototaxista, e depois se transformou em motorista de aplicativo. Então ele vai contar tudo hoje, cada história sensacional. Mas agora a gente vai começando com Comentando Notícias da Semana. Olha só a primeira notícia. Após noite com travesti, casal rouba carro em motel e colide em veículo de policial. Célia Snap, olha, essa notícia aqui é tão boa que eu vou contar a história dela. Eu vou contar porque eu li e eu fiquei impressionado. Foi o seguinte, Bruno, olha só que história maluca. Um cara casado, ele foi lá e alugou um carro. Beleza, alugou o carro e aí ele foi e contratou o serviço de uma transexual, de uma travesti. E aí depois que ele contratou, ele levou a trans para um bar, né? Levou ela num bar e lá eles beberam e acabaram conhecendo um casal. Conheceram um casal, começaram a conversar entre os quatro, eles decidiram, pô, vamos num motel, vamos fazer um negócio divertido nós quatro. E foi lá, a trans, o cara casado, o casal no carro que ele alugou. Foram para um motel, se divertiram lá, rolou altas loucuras, e aí teve um momento que o casal que eles encontraram no bar, quebrou uma garrafa e ameaçou os dois. Ameaçou o cara, ameaçou a travesti, trancou ela no banheiro e ameaçou o cara, pegou o carro do cara e foi embora. Foi embora e na fuga o casal acabou colidindo o carro com o carro de um policial e os dois foram presos. Olha que história maluca, hein? E o cara casado, ele teve o pescoço ferido, né? Lá na confusão, no motel, que o cara estava com a garrafa, né, quebrada, e acabou depois sendo levado no hospital. E quando os policiais chegaram, né, lá no hospital, obviamente o cara já tinha ido embora porque ele era casado e não queria se comprometer com essa história. Que maluquice, né? O que você acha de tudo isso aí, Bruno Barbosa? Eu acho muito bom, cara, muita loucura. Isso aí é o cara que sabe viver a vida, né? Mas eu acho que tudo isso aconteceu porque o travesti não quis deixar cheirarem cocaína no furico dele, cara. Concorda? Olha, talvez tenha sido esse mesmo motivo, mas essa história foi muito louca, tem tudo nessa história. Tem homem casado, travesti, casal de bandido, suruba, carro alugado, acidente, polícia, prisão. Se tivesse mais um helicóptero, um anão e um cachorro caramelo, seria o roteiro de Velozes e Furiosos 15. Verdade. Ó, outra situação que pode ter acontecido foi: dois casais foram no motel, né? Chegando lá, tinha um travesti no meio. Aí um dos homens lá viu que a travesti tinha um pau maior que o dele, saiu triste, desiludido pela rua e bateu o carro, cara. Isso aí veio aqui na minha mente assim, né? Que tem outra situação também. Ó, a história foi a seguinte: foi um homem que contratou uma travesti, né? Isso, encontrou o casal e foram para um motel. Lá, esse casal que eles encontraram rendeu o homem lá com a travesti, roubou o carro e saiu pela cidade e bateu o carro. Se esse cara que tivesse roubado o carro tivesse ficado no motel, ele pelo menos tinha batido uma punheta para travesti. Não era melhor? Ó, essa e outras piadas no show solo de Bruno Barbosa, hein? Esperem, no Teatro das Bacadeiras mais próximo de você. Segunda notícia. Ladrão cai de forro de laboratório e é preso pela 13ª vez. O criminoso havia invadido o prédio e pretendia furtar uma televisão. Ele se preparava para sair do prédio com o aparelho quando foi surpreendido por funcionários que chegavam para trabalhar. Ele então tentou se esconder no forro da copa, mas a estrutura de gesso cedeu e ele despencou do alto. Depois da queda, correu para dentro de uma sala e se trancou. Uma equipe do 6º Batalhão arrombou a porta da sala e prendeu Gefrim de Jesus Almeida, de 33 anos. Gefrim deu um enorme prejuízo ao empreendimento, pois ele quebrou portas de armário, danificou grades, desarrumou arquivos e resultados de paciente, até escolheu o televisor de 32 polegadas. Telesnafs. O que você tem a dizer, Bruno Barbosa? Olha, saiu uma notícia impressionante aí que eu tenho a dizer.
E a notícia também diz que o ladrão foi preso pela 13ª vez. Isso aí é um exemplo de perseverança. Uma pessoa que não desiste de primeira, não desiste de segunda. Eu acho que ele deveria era palestrar para os concurseiros do Amapá, Cassiano. Você, o que acha dessa catástrofe? Olha, o ladrão ele bagunçou, né, todos os exames. Eu imagino depois os funcionários arrumando os arquivos e trocando os resultados dos exames. Aí a mulher que foi fazer o exame de gravidez, quando foi ler o resultado junto com o marido dela, que há anos tentou engravidar, vê lá que está constando no resultado: você tem verme. E outra situação que eu imaginei é o cara, né, que foi fazer o exame de paternidade, quando ele foi ler o resultado lá, constava que ele não era o pai, mas também estava escrito que ele tinha AIDS. E aí ele pensou: ufa, ainda bem que eu não vou ser pai. Isso também pode ser também uma falta de cultura desse ladrão aí. Né? Eu acho que ele não lê, porque se ele fizesse igual o Lázaro, que lê o livro do São Cipriano, ele ficaria 15 dias escondido aí, ainda ficaria invisível aí. Agora vamos para a entrevista com Cairo Ribeiro, Cairo Mototáxi. Então, ouve aí. Estamos aqui hoje com Cairo Ribeiro, mais conhecido como o indesistível Cairo Mototáxi. Como é que você tá, Cairo? Tô tranquilo. Para mim é uma honra estar aqui, né, com vocês aqui. Eu confesso que essa vibe aí do podcast ainda é novo para mim, mas na verdade é a primeira vez que eu tô participando de um podcast. Vocês já podem aí colocar no ranking de vocês. Como você assim começou nesse mundo dos memes, assim, você poderia contar pra gente aí como tudo isso começou? Olha, na verdade toda aqui a grande ideia, né, ela nasce de uma adversidade. Então, quando eu comecei, foi muito porque pela chegada do Uber e dos aplicativos aqui na cidade. Então, eu precisava reinventar o serviço de mototáxi. E aí, uma das sacadas daquele momento eram os memes, né? Naquela época, o que estava em evidência nas redes sociais eram os memes. E aí eu aproveitei a sacada dos memes para divulgar o meu trabalho. Então tudo começou de um problema financeiro, que a gente, quando era mototáxi, precisava arrumar formas de conseguir mais corridas, e o meme estourou muito e deu muito certo para mim. Isso foi lá pro 2015, não foi isso? Isso aí, nessa vibe aí. Hoje em dia as pessoas nem usam mais tanto o meme, né? Hoje em dia já é mais o Reels ou o próprio vídeo mesmo. Então, Caio, a gente vê pelas redes sociais que você já não roda de moto e que agora é motorista de aplicativo. Mas como era assim, a sua vida de mototaxista? Então, cara, como era a minha vida, né? Cara, não era uma vida muito assim que eu pudesse dizer assim, nossa, como eu amo assim, não tinha muito essa vibe. O que acontece é o seguinte, é que o serviço de mototaxista aqui em Macapá é um serviço um tanto desgastante em relação ao sol, né? A gente pega muito sol, muita chuva, e isso acaba desgastando tanto o físico quanto o psicológico. Então, nessa época era muito difícil. E mesmo estava rolando muito assalto, pá, então a gente acabava ficando com muito medo. Entendi. Essa aí é uma vida meio aqui, né? Pessoa, sol, chuva, perigo, muito assalto, e alguns bairros são perigosos, não é verdade? E assim, Porque você. quando tu tá rodando, você tem que andar com a capa. Aqui em Macapá a gente vive uma incerteza sobre o tempo. Uma hora chove, outra hora faz sol. E aí quando tu coloca a capa que tá chovendo, demora muito, faz sol, e tu tem que tirar a capa e por aí vai. Isso aí é verdade. E tem assim, um papo, assim, diz que esses mototaxistas, assim, as mulheres chovem em cima deles. Isso é verdade? Boatos, cara, isso são boatos. Isso aí não, isso aí não procede. Cara, assim, ó, eu costumo falar que para uma mulher se envolver com um mototaxista, ela, primeiro que ela já ama o cara, e segundo, o cara deve ser muito gato, assim, porque dinheiro não é, e luxo também não é, né? Pois é, isso aí que eu ouvi, assim, uma história assim, mas achei meio controversa, assim, essa história. Eu falei, não é possível. Não é possível que Não, esses mototaxistas tenham um garanhão assim. não, isso é boatos, isso daí são lendas urbanas, pô. Só pode, só pode. Isso aí
E assim, como foi assim, cara, essa sua mudança, assim, de mototáxi para motorista de aplicativo, assim, como é que você viu e falou, pô, chega de mototáxi, agora o negócio é aplicativo. Foi o que essas questões é muito de cunho financeiro, né? Quando eu Sim. percebi que eu estava trabalhando muito e ganhando pouco, eu falei, cara, alguma coisa tá errada nessa matemática. É uma matemática básica que eu acho que todo mototaxista deve fazer. E aí eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito. E aí eu comecei atrás claro, não é fácil fazer essa transição, porque você vai sair de uma moto que você gasta 20, 30 reais de combustível no dia para trabalhar, e você vai sair para um carro que você vai gastar 100 e ter a manutenção de um carro é muito pesado. E não é fácil, não é aquela coisa de dizer assim, vou vender minha moto, comprar um carro ou alugar um carro e ponto. Não é. Para mim foi uma transição muito difícil. Até hoje, depois de quase 4, 5 anos que eu já estou como motorista de aplicativo, eu ainda sinto no bolso essa transição. Mas, como eu sou indesistível, eu não desisto. Foi moto 20 reais, na gasolina o carro 200, hein? Aí muda tudo, né? A prestação de uma moto lá, 300, 400 reais, e um carro vai bater os 1.000, fora manutenção e pneu, que é tudo triplado num carro. É tudo triplado. E você roda no Uber, 99, todos os aplicativos, ou você se fidelizou em um e é só? Não, eu rodo em tudo. Rodo Uber, 99, InDrive, tudo que aparecer eu faço o cadastro e faço. O importante é eu chegar em casa no final do dia e poder levar a boia lá para a mulher, para minha filha. Verdade. E o motorista de aplicativo, você considera que ganha bem? Porque sempre se fala isso, não, ganha bem, vai lá, seja motorista de aplicativo, como é que é isso? Cara, eu não vou mentir, no começo, quando os aplicativos entraram no estado, era uma maravilha, porque como eles estavam entrando no estado, então tinha muitas promoções, a gente ganhava muitos, tipo assim, bônus, né? Em cada corrida rolava um bônus, e aí a gente ganhava bem. Hoje em dia, como todo mundo virou praticamente motorista de aplicativo, se você estiver sentado numa roda de amigos e pergunta lá, quem de vocês é motorista aí, pelo menos uns 3 ou 4 vão levantar o dedo. Então, hoje em dia, se eu fosse aconselhar, eu não aconselhava ninguém a rodar de aplicativo. Eu aconselho muito a tentar outras oportunidades, porque eu, por exemplo, hoje estou trabalhando 18 a 20 horas por dia para poder levar uma quantidade que seja razoável e que eu possa pagar o carro, pagar minhas contas e comprar a minha alimentação. Agora, a galera que começou lá no começo, ganhava bem pra caramba. Hoje em dia, já acho que o teto assim tá batendo o quê? Você faz 200 reais, 300 reais por dia. Só que quando você fala pra alguém assim, caramba, eu faço 300 reais por dia, ou eu faço 200 reais, a pessoa faz um cálculo básico, caramba, o cara ganha 200 reais por dia, vai bater os 6 mil por mês, mas ele não coloca na ponta do lápis que tem gasolina, que tem pneu, que tem óleo, que tem a manutenção do carro e que tem alimentação na rua. E Cairo, assim, em relação aos passageiros, assim, como é que você trata os passageiros assim? Eles costumam desabafar, eles costumam falar muito, às vezes fala coisas que você não gosta, você fica quieto. Você já foi, assim, muitas vezes psicólogo dos passageiros? Isso aí todo dia, mano. Todo dia a gente é psicólogo, a gente é cabeleireiro, a gente é maquiador. Todo dia a gente exerce várias profissões. A gente é polícia também, que acontece muitas coisas. Aqui em Macapá, principalmente, em outras cidades são outras culturas. Mas aqui em Macapá, você pega um passageiro, o passageiro já entra desabafando. Fala que a mulher traiu, que o marido traiu, que o cara não comeu, que não se alimentou, e aí por aí vai. E aí tu tem que ser um artista para trafegar entre essas coisas, né? E não, como é que eu posso dizer aqui? Não acabar machucando com palavras a outra pessoa. Eu, particularmente, adoto. Eu falo sempre o que o passageiro quer escutar, na maioria das vezes quando eu não conheço. Quando é amigos, quando é passageiros que eu já conheço, aí eu falo o que
que precisa ser falado, mas na maioria das vezes o cara chega no carro e fala que é Flamengo, eu viro flamenguista também. Se ele falar que é Vasco, eu viro vascaíno. E já quiseram pagar a corrida com sexo? Ou não? Já, recorde, de vez em quando rola aí. E Mas aí é aquele... de boa, tu tem que explicar que naquele momento tu não tá em busca disso, né? Agora sim, eu tô falando por mim, né? Mas tem passageiros que tem motorista que aceita de boa, assim, que até prefere essa forma de pagamento. E aquele código do House Preto no painel é mito ou é verdade? Não, assim, como a gente está vivendo numa era da internet, uma era digital, né? Então, o que acontece? A gente acaba vendo muitas informações de outros lados. Essa aí é uma vibe de São Paulo, do Rio de Janeiro. Não rola muito aqui em Macapá. Ainda não rola. Mas, porque aqui em Macapá a gente é o último a pegar as vibes, né? Tanto no cinema quanto tantas outras coisas. A gente sempre é o último a ver o filme. Então, pode ser que daqui a algum tempo isso se torne real aqui em Macapá. Mas hoje não é. Tu botar uma caixa de house lá no teu painel, os caras vão pensar que é para pegar, que é de graça, porque aqui em Macapá os caras gostam de um bombom de graça, mas ninguém vai imaginar que é para te chupar o outro, ou fazer um boquete, né? Você já fez assim a corrida para alguém assim e concluiu que estava participando de uma logística de adultério, assim, alguma coisa do tipo? Isso aí é demais, pô, acontece demais. Inclusive, a última que fiz, eu peguei a moça na casa dela, ela falou que queria pegar o cara, né? A gente fomos em vários lugares da cidade, vários mesmo. Fomos na orla, fomos lá no lugar bonito, fomos nas boates, fomos nos bares e nada de encontrar esse cara. Até que ela disse que ela queria ir na casa da menina que era. E a gente foi. Aí eu fiquei com essa mulher mais ou menos das 2 da manhã até as 5 da manhã na frente da casa dessa mulher, até que o cara saiu de lá e foi um para acertar, era vizinho, era gente jogando terçado, era outro batendo na cara, ela quebrou o carro do cara tudinho, e no final a corrida dela quase 300 pau. Ela pagou? Pagou com o cartão dele. Eita, rapaz. Não, mas assim, a pergunta é se você já esteve, por exemplo, você levou um passageiro e você concluiu, caramba, eu acho que ele ou ela está indo trair o marido, ou está indo trair a namorada, você já participou de algo assim, você concluiu assim, eu acho que isso aí é uma traição que vai rolar, ou que rolou, que aconteceu já. Não, eu nem preciso concluir. Eles falam pra gente. Como eu tô te falando, o passageiro aqui em Macapá, ele adora falar da vida dele pro Uber. Então, eles entram no carro e já falam, tipo assim, eles pedem até ajuda, a gente ajuda. A gente é tão bom que a gente ajuda. Elas falam assim, eu tô indo, eu pego, por exemplo, no motel. Aí ela fala assim pra mim, eu tô indo pra buscar o meu marido agora. Então, pra todos os efeitos, você me pegou no lugar tal, entendeu? E aí a gente faz todo esse chame aí, fala que pegou na manicure, no salão. E o cara ainda termina e ainda diz que ama. O traído, né? Uhum. E, cara, assim, você, assim, um tempo aí já chegou, assim, a cogitar fazer o stand-up, né? E como é que anda essa situação do stand-up? Cara, eu fiz stand-up, fiz algumas apresentações de stand-up. Eu gosto de fazer, mas eu gosto de fazer um tipo de stand-up que eu criei, né? É o stand-up motivacional, que são situações engraçadas que tem comigo, mas que não fica somente na palhaçada, na risada, porque eu tenho essa vibe muito de motivar as pessoas. Eu gosto de motivar as pessoas, e aí eu criei essa modalidade de stand-up motivacional que eu vou enxergando piadas e situações que podem levar as pessoas para cima, porque assim, as pessoas encontraram hoje no YouTube, no Facebook, no Instagram, com essa onda de vídeos engraçados, apenas um paliativo para os problemas dela. Então muitas pessoas passam o dia todo assistindo vídeos engraçados a deixarem de se sentir tristes. Então elas ficam o dia todo vendo pessoas engraçadas enquanto elas não são
felizes. É como se fosse o efeito placebo. Então, nos stand-ups que eu faço, eu gosto muito de falar coisas motivacionais engraçadas, histórias que aconteceram comigo, mas que no final deram certo para as pessoas. Sim, a gente... Pode falar, Cassiano. Quando o Murilo Couto veio aqui, você fez uma corrida para ele, né? Apresentou Macapá. Eu vi esse vídeo, inclusive tem no seu canal do YouTube, né? Muito bom esse vídeo, onde você leva o Murilo Couto para dar uma volta pela cidade. E como foi conhecer o Murilo Couto? Cara, o Murilo Couto é uma pessoa, assim, formidável e tal, cara, assim, totalmente diferente, né, do que a gente vê nas redes sociais. E por incrível que pareça, quando ele não tá gravando, ele é um cara sério, tranquilo, mas sempre naquela bagunça dele, uma bagunça meio, ele usa muito de humor negro, né, assim, tira umas bem... Pra mim foi uma experiência boa, né. Eu costumo dizer, cara, que aqui em Macapá eu não sou, assim, um digital influencer. Eu sou uma pessoa normal que produz o meu conteúdo e vivo a minha vibe, assim. Porque a gente tá muito nessa vibe de rótulo, né? Ah, porque tu tem que ser digital influencer. Ah, porque eu tava falando sobre isso, assim, que antigamente, né, você via os pais comemorando quando o filho passou no vestibular, né? Tinha aquela vibe toda que a gente cantava na rua, alô, alô, papai, alô, mamãe. E hoje em dia eu vejo pais comemorando porque o filho bateu 3K, 2K no Instagram, o filho bateu 10K e as coisas estão mudando. E eu acho que a gente acaba frustrando muitas pessoas com essa vibe. Então, eu acredito que todos nós somos iguais, assim, todo mundo tem seu espaço. E a possibilidade de conhecer o Murilo Couto, de conhecer outras pessoas, foi coisas que me oportunizaram pelo trabalho que eu construo, né? Pela oportunidade que eu fui me dando. E eu acredito muito que outras pessoas também têm essa possibilidade. E assim, e que outras pessoas famosas assim você já fez corrida? Cara, deixa eu ver. Assim, de famoso teve um ator, né? Um ator global aí que eu não me recordo o nome dele, que ele fez questão também de fazer corrida comigo. Outros digitais influentes, né? Como a Sandy, lá do estúdio Sandy. Inclusive, ela é uma pessoa de mais porrada de bonita, pelo amor de Deus. Meu Deus. É, muito porrada, assim. Aí tem os digitais aqui de Macapá, né? Como assim? Olha, eu não sou, como eu tô falando, eu não sou uma pessoa extremamente, assim, famosa, não. Eu sou famoso aqui no estado. Se eu vou comprar carne nossa, se o cara fala, e aí, Cairo, não sei o quê. E eu acho que o importante é isso, é a gente ser feliz com o que a gente tem, né? Mas assim, eu vi no seu Instagram, se eu não me engano, que, por exemplo, tem pessoas aqui que são bem famosas aqui. São famosas aqui pela gente. Por exemplo, que eu vi que você já fez corrida. O Zequinha, a Loura, do Badaloura. Quem mais? Da Big Big. Quem mais além Sim. dessas pessoas por aqui, assim? Essas pessoas são emblemáticas para mim, né? Porque eu valorizo muito aqui o que a gente tem no nosso estado. Mas, em regra, foi que eu fiz mesmo, assim, foi a Big Big, que estourou, assim. Inclusive, a gente é amigo até hoje, né? O Zequinha mora aqui perto de casa. Já fiz corrida para Luciana, que é repórter, né? Já fiz pro PH, que também é repórter aqui no estado. E tem vários outros que eu não posto, assim, que eles não eles pedem para não postar, né? Mas fiz para muita gente, só que é aquela vibe, não precisa, só queria te conhecer mesmo. Entendi. E você gostaria de deixar alguma consideração final aí para os ouvintes? Então, primeiro, agradecer aqui, né? Agradecer aí ao convite de vocês. Convidar para quem não me segue ainda, me seguir lá no Instagram, e agora eu tô também no TikTok, eu acho chique essa parada. E convidar vocês para me seguir, é simples, @CairoMototáxi, né? Não tem muito mistério para me achar. E é isso, cara. Eu gostaria muito de massificar aquilo que eu sempre falo nos meus stories. Hoje em dia, eu tô mais no Instagram. Eu saí um pouco mais do Facebook porque eu comecei a verificar que a galera do Facebook tava muito tóxica, assim. Tu postava uma coisinha lá, o cara já vinha, doutores da internet, né? E aí começava a falar que tava errado, que não era assim, não sei o quê. E no Instagram eu não tenho esse problema. E aí eu tô mais no Instagram. E como eu falo pra galera do Instagram,
que a gente tem que ser hoje em dia, principalmente nesse período de pós-pandemia, de pandemia, que a gente tem que ser indesistíveis, né? Porque a gente é reflexo daquilo que a gente não desiste. Verdade, está aí uma grande verdade. A gente também queria agradecer sua presença. Muito obrigado, Cairo. Foi uma satisfação. Foi muito bom conversar sobre como é a vida de um motorista de aplicativo e também saber mais sobre sua carreira. Então, muito obrigado. E obrigado você também que está ouvindo. E nos siga no Instagram, @dumacapá, para saber tudo sobre o podcast. Segue também os anfitriões, os nossos arroba tá lá no Instagram do @dumacapá. Então vai lá, segue o do Macapá, segue eu, segue o Bruno. O podcast está saindo toda sexta-feira às 17 horas. Houveram alguns problemas aí nessas semanas, mas a gente vai normalizar, então não se preocupem, vai sair agora toda sexta-feira às 17 horas. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima!